Bom, irmãos, como tudo começou então, quando a gente tem uma visão sobre a criação, e ali não está o homem, mas quando a nossa visão sobre a criação, os nossos olhos conseguem ver o que Deus fez, muda um pouco a nossa concepção sobre o tamanho e a dimensão de Deus, muda muito. Quando a gente olha o planeta Terra e Deus fazendo tudo isso, e a gente sabe que o planeta Terra é um planeta pequeno, né? não é o maior, e Deus escolheu o planeta Terra para fazer algo extraordinário e nos criar e nos colocar nesse planeta. Então, quando a gente vê essa dimensão de Deus, a nossa mentalidade, a nossa concepção sobre o Criador, ela muda. Então, tudo que nós vemos foi criado por Deus. E eu quero ler alguns versículos que falam sobre isso, sobre como tudo começou e como que Deus mantém tudo isso sustentado. E eu vou ler rápido os versículos, mas você grave, depois eu posso compartilhar lá no grupo do Jornada de Discipulado. Mas olha só o que a Bíblia fala sobre o ato criador e como que Deus sustenta todas as coisas. Vou ler na King James atualizada, alguns versículos e outras em outras traduções. Ora, dize-me, quem pode medir as águas, a concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança, nas colinas dos seus pratos? Isaías 48:13. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os convoco, imediatamente todos se apresentam unidos e se colocam em prontidão. Jó, capítulo 11, versículo 7, versículo 9. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 38, versículo 4 até o versículo 11. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Salmo 102, versículo 25 e 26. Outrora fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Salmo 104, versículo 2, versículo 3. Vestido de esplendorosa luz, como no manto, ele estende os céus como uma tenda. Provérbios 8, versículo 26 até o 28. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira, como as quais fez o mundo. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu, ou de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me se é que sabes. Hebreus 1, versículo 10, versículo 12. E acrescenta: Tu, Senhor, no princípio estabelecestes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Apocalipse 20, versículo 11. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Jó 28, versículo 25. Quando ele determinou a força do vento, estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar. Meus irmãos, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, versículo 13. Tudo que vemos e tudo aquilo que não vemos, tudo que está aos nossos olhos e aquilo que não entendemos, aquilo que observamos, segundo o vídeo que vemos, foi estabelecido por Deus, e Deus criou todas as coisas, e o mais lindo de tudo é que Deus sustenta todas essas coisas. Você imagina Deus balançando o universo? Você consegue conceber a ideia de Deus pegar e soprar sobre o planeta Terra? O que aconteceria?
o que aconteceria com as águas? Você consegue imaginar o desequilíbrio que ia acontecer em toda a criação se Deus simplesmente resolver mover uma unha? Estou usando uma linguagem humana, né, para explicar Deus, mas você imagina Deus fazendo isso? Tudo ia sair de ordem, porque Ele estabeleceu os seus lugares, Ele colocou todas as coisas nos lugares devidos, e a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por Deus. Nós não temos um livro que simplesmente é um livro de regras, é um livro de preceitos, mas nós temos um livro que conta a história da criação, que conta quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador, e tudo o que Ele fez. Conta a história realmente daquilo que nós conhecemos e daquilo que também não conhecemos e um dia vamos conhecer. Então a Bíblia, ela revela o Deus Criador e poderoso e sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, Deus cria o universo e Deus cria o planeta Terra e estabelece equilíbrio nesse planeta e coloca um homem no planeta Terra e estabelece equilíbrio no planeta Terra através de um homem perfeito. O homem que Ele criou, assim como toda a criação, era boa. Tudo era bom. Tudo que Deus fez era bom. Então, no princípio, quando nós lemos que Deus criou os céus e a terra, capítulo 1, versículo 1, quando nós olhamos, entendemos isso mesmo, Deus criou os céus e a terra. Depois de olharmos os vídeos que nós acabamos de ver, não muda tudo? E Deus criou os céus e a terra. Tu sabe a quantidade de coisa que tem no céu? E que Ele tem tudo isso debaixo do seu controle? Onde está Deus no meio disso tudo? Imagina você tentar achar Deus. Não tem como achar, porque não é uma coisa que você vai procurar como uma agulha. Porque Ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E quando nós lemos versículos dizendo que Ele estabelece os limites, Ele coloca a mão em tudo e vemos que são anos-luz de distância as coisas, e nós vemos que diante disso tudo e de coisas que nós nem imaginamos, existe um Criador. E aí no meio de toda a criação, estamos nós aqui. Diante de todo o universo, está o planeta Terra e estamos nós aqui em Petrópolis. Eu ficava imaginando se Deus conseguia me enxergar lá onde eu morava. Será que Deus, que é o Criador de todas as coisas, eu devo ser uma formiga diante dele? Eu devo ser como uma formiguinha diante de Deus. Só que quando a gente olha as obras de suas mãos, sou menor do que uma formiga diante da grandeza de Deus. Muito menor. Mas se Ele enxerga a poeira desse mundo, Ele também enxerga os seus filhos. E eu vou tentar correr um pouquinho, mas no princípio Ele criou os céus e a terra, e tudo isso através de sua palavra, irmãos. As coisas não aconteceram do nada, não foi uma explosão, foi Deus falando, e todas as coisas passaram a existir. Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber glória e honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse. Além dele ser o soberano, de ele não ter apenas criado, mas tem um universo em suas mãos, isso demonstra toda a sua grandeza, a vontade dele diante daquilo que ele pode ordenar e mandar existir ou desaparecer. A grandeza dele diante da sua criação é que ele fez e ele também pode, em qualquer momento, dizer para não existir mais. Assim como ele dá o fôlego de vida e a qualquer momento ele tira. Ele é Deus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano, ele não tem um controle simplesmente mínimo das coisas, ele tem todo o controle sobre tudo que existe. Ele é Deus e ele tem um controle sobre todas as coisas. Além de ele criar o universo,
Deus ainda cuida para que este permaneça do modo que foi criado. A gente coopera muito para destruir toda a criação, mas Deus mantém todas as coisas ainda em funcionamento, porque Ele é o Criador. Todas as coisas são mantidas por Ele, os organismos vivos são mantidos por Ele, os vivos e as pessoas, os animais, são mantidos por Ele, e também os mortos e aqueles que ainda vão morrer estão debaixo do seu controle. Ele não perde o controle de nada. Um texto que eu amo, falando sobre o Cristo e falando sobre o Criador, é Colossenses capítulo 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. É soberano, Ele tem todo o poder, Ele está presente, desde o movimento das gigantescas coisas que nós conseguimos ver, Ele consegue também controlar as coisas mínimas que você não consegue ver com os seus olhos. Ele tem um controle sobre as células do nosso corpo. Agora, irmãos, nós somos criados por Ele, o planeta foi criado por Ele, e quando Deus estabelece o homem na criação, Ele diz para o homem cuidar da sua criação, não é isso? Então, é o que é chamado de mandato cultural: cuidar, lavrar, preservar, trabalhar. Você deve cuidar do jardim que Deus te deu. Então, quando a gente vê cristãos realmente acabando com a criação, a gente tem que ter um cuidado imenso, irmãos. A gente, quando olha para a criação e que Deus estabeleceu tudo, e depois dele ter criado tudo, quem que ele criou por último? O homem. E colocou o homem onde? Em um jardim. Colocou ele na terra e mandou o homem fazer o quê? Lavrar, cuidar. Cuidar de quê? Do planeta. O que nós fazemos? Tem gente que detesta até planta. Eu, quando acordo lá no Quitandinha, e a primeira coisa, pela manhã, que eu escuto, primeira coisa, é aquele monte de pássaros, e o jacu voando. Lá tem muito também. Eu consigo olhar para tudo aquilo e dizer: Senhor, te dou graças, porque eu não estou vivendo entre prédios, porque eu não estou entre um prédio e outro. Eu posso ver barro, eu posso ver grama, eu posso escutar e ver a sua criação te celebrando pela manhã, glorificando o seu nome pela manhã. Me ajude, Senhor, a, junto com toda a sua criação, celebrar o teu nome, glorificar o seu nome, porque o Senhor é o único digno de ser celebrado e adorado por toda a criação. Mas quem são os que menos adoram a Deus? Os homens, os seres humanos. Então Deus cria tudo isso, estabelece toda essa criação através da sua palavra, através do que Ele diz, e Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele sustenta o nosso universo, Ele sustenta a nossa vida, Ele nos deixa com os pés em terra, Ele não nos deixa ir voando e flutuando, porque Ele controla todas as leis do mundo, irmãos. Se temos a gravidade, é porque Ele controla isso. Se nós temos células no nosso corpo que ainda estão bem, é porque Ele mantém um controle de tudo isso. Se ainda temos água nesse mundo, é porque Deus mantém um controle de todas essas coisas. Se a terra não afunda na água, é porque Deus tem um controle de todas as coisas. Você vai em lugares em que está o mar, e às vezes parece que a água está mais alta do que a praia. Já parou para pensar isso? E as ondas até vêm, mas elas ficam no limite que Deus estabeleceu. E quando Deus permite em que a água vá além do seu limite estabelecido por Ele, aí a gente fica desesperado. Quando Deus permite em que a sua criação se venha cair realmente em algum lugar, venha ter, como acontece muito em Petrópolis, né? A gente vê a terra desabando, a gente vê coisas acontecendo. Você já viu as pedras que tem por aí? E que a gente sabe que eu fico olhando e falo: será que um vento não pode derrubar aquilo? Só não cai porque Deus
sustenta todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas e Ele criou todas as coisas. Ele cuida para que as coisas permaneçam em seu lugar. E Deus, quando nos cria, irmãos, Deus nos cria perfeitos. E Deus nos cria com o olhar dele sobre nós como bons. A criação era boa. Toda a criação era boa. O homem, os animais, o planeta, tudo estava sob controle. E o homem, ele tinha que desfrutar da criação. Ele não foi criado para servir, mas ele foi criado para dominar, subjugar, e todos os animais tinham que ter o que de Adão? Temor, medo. Você imagina o leão baixando a cabeça para você? Te respeitar como coroa da criação? Você imagina poder sair, estar no meio da selva, e vem um leopardo, e você olha para ele, e ele sabe que você é a coroa da criação, e ele tem que respeitar essa autoridade que Deus deu. Você imagina os pássaros olhando a coroa da criação andando no jardim, e celebrando o Criador por tudo que ele fez, e tudo que é perfeito, e o homem desfrutando de toda a sua criação, de tudo que Deus tinha dado para sobrevivência, para que eles desfrutassem e celebrassem o seu nome, cuidando e glorificando a Deus, cuidando da sua criação. Isso tudo foi estabelecido por Deus e tudo estava sob controle. As coisas estavam em ordem, as coisas estavam bem no jardim. Deus sustentando o universo, e Deus sustentando o planeta Terra, e Deus no planeta Terra colocando um homem para viver ali. Irmãos, Deus, apesar de ser da grandeza que Ele é, que às vezes é difícil até de explicar a grandeza de Deus, Deus vinha no planeta Terra, diante de tudo aquilo que a gente viu, Ele vinha no planeta Terra, que Ele deu luz, Ele vinha no planeta Terra, que Ele estabeleceu os limites das águas, que Ele levantou a porção seca, no lugar onde Ele colocou os pássaros, num lugar onde tinha baleia, peixes grandes, dinossauros, tinha de tudo. Você crê nisso? Tinha tudo lá, e tinha lá, eu não sei o tamanho de Adão, eu vou calcular aqui entre os mais altos do que a gente, eu acho que ele não era baixinho assim, porque eu acho que eu sou uma consequência do pecado, né, de nascer pequenininho. Eu acho que os homens eram grandes, fortes. E Deus vinha no jardim, atravessava toda a sua criação, vinha no jardim para conversar com o homem. O Criador vinha à terra para conversar com o homem, com a sua criação. Deus se alegra com aquilo que Ele faz. Deus se alegra com a sua criação. E tudo que fazemos contra a sua criação ofende a Deus. Ofende a Deus. Nós tivemos uma das edições da Trilha Radical, e é na caminhada no mato, né? Não dentro do mato, tem uma trilha, a gente faz a caminhada. E de repente, né, numa situação lá, e um rapaz estava cansado e aquela coisa toda, e ele pegou uma bananeira, arrebentou a bananeira todinha, colocou aquilo em cima de uma pedra e se jogou em cima da folha de bananeira lá, e todo mundo olhando para ele. Rapaz, tu está destruindo a criação. Aí ele olhou para mim bem sério. Os índios fazem isso e ninguém fala nada. Eu falei, eu nunca vi índio dormindo em cima de folha de bananeira, né? Eu nunca vi, eles fazem até uma caminha legal lá. Os índios fazem isso e ninguém fala nada. Na verdade, a nossa forma de cuidar da natureza não é como alguém que deseja glorificar ao Senhor através do cuidado com a sua criação. Nós não temos pena de destruir nada da natureza. Se fizesse um pacto hoje para que todo mundo destruísse seus carros e a gente ia voltar a andar a pé para não destruir a criação, o que você acha? O cara que desse essa sugestão, você acha que ele seria tratado como o quê? Como um maluco.
pessoas compram lugares com árvores e tudo, e sem pena nenhuma passa o trator. Porque para a gente não importa tanto, a não ser que não houvesse mais árvores, as águas estivessem todas poluídas, e a gente começasse a perder o ar, não conseguir respirar, não ter água para beber e nada, aí nós íamos valorizar, mas íamos entender que nós destruímos aquilo que Deus estabeleceu para o nosso cuidado. A praia, a água e tudo foi estabelecido para o homem desfrutar disso tudo, mas não para o homem viver em função disso. Para ele não pode ser escravo da criação. Então ele estabelece todas essas coisas, porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo é sustentado e tudo subsiste nele. Nós vemos na Bíblia que Deus também é Espírito. Ele é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele se relaciona com o homem até o dia de hoje. Deus também é o seu Filho. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1, capítulo 1, versículo 1. O próprio Cristo estava na criação. Era o verbo divino trazendo à existência as coisas que não existiam, criando todas as coisas. É um mistério, às vezes, tu entender toda essa participação da Trindade na criação, mas eles estavam ali. A história de Gênesis mostra uma verdadeira história da origem do mundo, de quem é o seu autor e o nosso lugar nessa história. Qual é o nosso lugar no meio da criação? Por que Deus fez todas as coisas e nos estabeleceu ali? Por que estamos aqui? Por que existimos? Por que e para que nos movemos? Qual o propósito da minha existência? Por que eu nasci? Por que eu sou brasileiro? Por que eu falo português? Por que o nome da minha mãe é Nádia, o nome do meu pai é Osmar? E por que eu tenho o nome de Alex? Por que Deus me deixou em Petrópolis, um lugar que eu não queria estar? Eu já falei isso várias vezes, não porque Petrópolis não é um lugar bom, mas eu fui criado no Rio de Janeiro, no meio do sol, e ficar aqui eu tinha medo de ficar mofado, né? E o pulmão já ficou algumas vezes mofado, mas eu não queria estar aqui. Então, por que Deus me deixou aqui? Por que Deus não fez a minha vontade de estar num lugar mais quente? Por que Deus não respeitou aquilo que eu disse que eram os limites e as minhas condições, às vezes para estar mais feliz com Ele? Por que Deus permitiu você estudar o que você estudou? Por que você está estudando o que você está estudando? Por que você está aqui hoje? A Bíblia explica tudo isso e Deus cria tudo com propósito. Se você ainda não descobriu, você vai estar dando uma voltinha na criação, sem propósito nenhum, e poderá cair em grande depressão, porque você não vai saber quem é você, por que você está aqui, por que você mora em Petrópolis, por que os seus pais são os que você tem, por que você está estudando o que você está estudando. Então nada vai fazer sentido para você, a não ser de que você se relacione com o Criador, que dá explicação e sentido para toda a criação, meu irmão. Por que elefante tem nome de elefante? Você pensa em um nome melhor para o elefante? Tubarão. Qual seria o melhor nome para o tubarão? Por que botaram o nome do passarinho Tizil de Tizil? Por que passarinho voa? Por que cobra se arrasta? Isso vocês sabem. Se lembra lá do Gênesis? Então por que, irmãos? Por que estamos aqui? Já que Ele criou todo o universo, já que Ele criou esse mundo, já que Ele criou tudo isso, e no final de tudo, no último dia, Ele cria a gente, Ele cria o homem, estabelece o homem na terra. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Em que eu devo envolver a minha vida? Como eu vou glorificar o Criador? Como eu serei grato pela criação? O que eu devo fazer? As pessoas mais perdidas nesse planeta são as pessoas que estão longe do seu Criador. Mas por incrível que pareça, muitos cristãos não sabem para onde estão indo, não sabem para que vivem, estão dando uma volta de táxi
numa cidade muito grande, sem saber para onde vai. E quando parar, vai sair muito caro. Vai sair muito caro. Então, depois do soberano criar o homem e a mulher bons e colocá-los no paraíso bom, Deus os abençoa dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Claramente uma ordem para eles aproveitarem o máximo daquele lugar e de tudo que Deus criou. O capítulo 1 e 2 realmente mostra que Deus viu tudo o que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Como você pretende viver no lugar que Deus disse que era bom e ser grato a Ele diariamente? Mas Ele estabeleceu um homem na terra e disse que o homem tinha que cuidar da criação, que o homem tinha que trabalhar, e o homem poderia desfrutar. Então, para que você realmente seja uma bênção nesse mundo, você tem que ser alguém que frutifica. Você tem que ser alguém que glorifica a Deus, cuidando da sua criação e cuidando também da sua vida, mas vivendo para a glória do nome dEle em tudo que você fizer. Já introduzindo e colocando para a próxima lição, Deus cria tudo isso bom e tudo equilibrado. Está tudo equilibrado? Deus criou tudo equilibrado. Mas aí acontece o quê? O homem desobedece às regras e às leis, os limites dados por Deus. E é o que acontece? Vem o desequilíbrio sobre a natureza, sobre a vida do homem, sobre a comunhão do homem com Deus. O homem traz um problema do homem consigo mesmo, do homem com o Criador, do homem consigo mesmo e do homem com suas relações. Meu irmão, vira um caos. O pecado e a desobediência gera caos. O pecado e a desobediência destrói o que Deus fez. O pecado e a desobediência pode fazer com que um homem pense que ele pode ser mulher. O pecado traz caos sobre a natureza, traz caos sobre a sua relação do homem com Deus e traz caos do homem com ele mesmo. Ele não sabe quem é mais, quem ele é, ele não sabe como ele deve viver. Ele começa a destruir tudo que Deus fez e que era bom. Ele começa a entrar em problemas em tudo e com todos, porque o pecado traz isso. Nós, se não estivermos nos relacionando bem com Deus, somos capazes de destruir tudo o que Deus fez. A sua vida, a criação, a sua família, o seu casamento, tudo pode virar um caos, se você resolver viver do seu jeito. Eu sei que é uma introdução e algo breve, mas quem tem lido os devocionais todos os dias, tem uma compreensão muito melhor sobre o assunto. Criação é um assunto, às vezes, para você falar mais ou menos aí uma semana sobre o tema. A Dalto Lourenço, né, um dos grandes homens aí respeitados que fala sobre a criação, pesquise depois no YouTube, ele tem um seminário muito bom sobre a criação e ele gasta aí mais ou menos umas 4, 5 horas falando só sobre criação. É um físico e o cara que conhece o assunto. Mas aqui é uma introdução sobre o tema, mas eu quero empolgar o teu coração, para que você entenda que do universo todo, Deus escolheu a terra, te colocou aqui, criou tudo isso para você, e de que Ele quer se relacionar contigo, e de que tudo que Ele fez é bom. Está vendo o teu irmão aí? Ele foi destruído pelo pecado um tempo, mas ele conheceu a Cristo, e Deus está regenerando a sua criação. Ele está transformando a criação caída, e um dia seremos perfeitos. E aí, irmãos, tudo será como era antes. Não era para ser assim. Tudo será como era antes. Então, eu quero deixar essa palavra com vocês. E quando você lê, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Feche teus olhos e pense em a dimensão da criação. E aí você vai ver que tu não serve um Deus que sai por aí simplesmente arrumando vaga de estacionamento.
Tu serves um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. E Ele sustenta as nossas vidas. O Deus que sustenta o universo é capaz de sustentar as nossas vidas. Aquele que mede o oceano, o universo com suas mãos, Ele é capaz de sustentar a sua vida. Quando nós achamos que Deus não é capaz de sustentar nossas vidas, isso se chama incredulidade. E isso pode nos levar para o inferno. Mas eu creio no Deus que sustenta todas as coisas, que pode com a pontinha do seu dedo sustentar minha vida, que pode com a sua palavra trazer existência na minha vida coisas que não existem. Nós servimos um Deus que, além de ser todo-poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Você não surgiu por acaso, você não saiu do macaco. E esse lugar que vivemos tem as digitais de um Deus todo-poderoso. Sua vida está marcada nisso. Um dia vou compartilhar com vocês sobre uma marca que temos dentro de nós, que sustenta o nosso corpo, que está dentro de nós e tem um formato de uma cruz. Dentro de nós. Alguém já ouviu falar sobre laminina? Acho que é assim que se pronuncia mesmo. Alguém já ouviu falar? Não? Já? Nós temos uma cruz dentro de nós que sustenta todo o nosso corpo. É como o cimento que sustenta, é como o ferro de uma construção. E o formato dela é uma cruz dentro de nós. Deus colocou as suas mãos sobre nossas vidas. Deus colocou as suas mãos sobre a criação. Deus falou, Deus disse, mas Deus também colocou as suas mãos e nós temos as digitais de Deus em nós. E nesse mundão aí, nós temos as digitais de Deus. Deus não é um Deus da igreja. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós servimos a outros deuses. Deus não é um Deus que pertence à nossa caixinha. Ele é o Deus da criação que também criou a igreja. E sustenta a igreja e sustenta o universo. Ele é o Deus da criação, é o Deus de tudo. A mão dele não está simplesmente nas igrejas por aí. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.